Antônio acabou de completar 75 anos, mas ele se sentia muito mais jovem. Isso acontece quando uma pessoa vive em paz consigo mesma e não entra em conflito com o mundo exterior. Antônio vivia em uma casa agradável que ele orgulhosamente construiu sozinho. Durante toda a sua vida, ele sonhou em se tornar um fazendeiro, mas isso não foi possível em sua idade avançada, tornou-se um objetivo completamente inatingível. Antônio tentava não pensar muito nisso e mantinha a esperança no futuro. Aqueles que conheciam Antônio sabiam qual era o verdadeiro motivo por trás de seus fracassos. O principal problema de Antônio eram seus filhos, que acreditavam que os outros eram responsáveis por sua felicidade. Carolina e Daniel nasceram com apenas 1 ano de diferença e eram muito amados por seus pais. Tudo corria bem até que eles se tornaram adolescentes. Daniel foi o primeiro a desenvolver problemas. Ele frequentemente se metia em encrencas por causa de seu mau desempenho na escola e faltas frequentes. Alguns diziam que Daniel estava envolvido com gangues e realizava atividades muito suspeitas durante a noite. Por alguma razão, o adolescente conseguia escapar de tudo. Quando a polícia se envolveu, Antônio tentou conversar com seu filho. Infelizmente, nada de bom resultou daquele momento educativo. Bianca foi a primeira a entender que seu filho seguiria um caminho questionável que ele mesmo escolheu. Mas como toda mãe, ela continuou a ter esperanças de que ele melhoraria e conseguiria algo positivo em sua vida. No entanto, quando sua filha, Carolina, começou a seguir os passos do irmão, Bianca começou a se desesperar. A mulher não conseguia entender como seus filhos se tornaram simplesmente insuportáveis. Claro, os pais fizeram todo o esforço para direcionar Daniel e Carolina para o caminho certo. Mas, infelizmente, eles foram mal-sucedidos, cansados de mais uma série de brigas e confrontos. Bianca entendeu que não podia mais viver daquela maneira. Já houve desacordos anteriores entre Bianca e Antônio, mas finalmente chegou ao ponto que não concordavam mais. Bianca decidiu que o divórcio era a melhor solução para a situação deles. A decisão de Bianca fez com que Antônio entrasse em um estado de choque severo. Ele esperava que eles pudessem ajudar seus filhos. Mas, quando deixado para lidar com o problema sozinho, ele entendeu que tudo estava fadado ao fracasso. Após o divórcio, Antônio enfrentou verdadeiros problemas, já que seus filhos já tinham se desviado e se formado com grande dificuldade no ensino médio. Eles se recusaram a continuar seus estudos e começaram a viver uma vida que era praticamente igual à de marginais. Carolina e Daniel abusavam de bebidas e gastavam o dinheiro do pai, que ele ganhava com grande dificuldade. Rumores diziam que, enquanto isso, Bianca se casou novamente e começou uma nova vida. Antônio não guardou ressentimentos contra ela, sabendo que ele também era responsável pelo que aconteceu. O tempo passou, Carolina e Daniel continuaram se metendo em muitos problemas. Daniel passou um tempo na cadeia do condado estadual e Carolina teve várias tentativas mal-sucedidas de iniciar uma família. Antônio pediu repetidamente que seus filhos voltassem a si e pensassem em seus futuros. Mas tudo foi em vão. Antônio eventualmente se cansou de suas incessantes tentativas feudais de raciocinar com seus filhos e aceitou a realidade. Quando ouviu uma batida em sua porta da frente, ele imediatamente soube que seu filho ou filha havia vindo pedir dinheiro. Sendo um pai gentil e cuidadoso, ele nunca se recusou a ajudar seus filhos. Ele tentou dar-lhes tudo para fazê-los felizes. Infelizmente, a felicidade de Carolina e Daniel dependia apenas de ter acesso a dinheiro com o qual pudessem comprar álcool e alguma comida. Apesar de sua idade, os irmãos não trabalhavam e se comportavam como se fossem filhos de um milionário. Ao mesmo tempo, Antônio vivia muito modestamente para economizar algum dinheiro extra para seus filhos. No fundo, o homem entendia que não poderia mais influenciar seus filhos. Portanto,
ele tentou não perceber suas estranhezas e não pensar muito sobre seu modo de vida. Olá, papai. Como você está? Perguntou assim que ele abriu a porta. Antônio começou a abrir a boca para responder, mas foi imediatamente interrompido por Carolina. Eu posso ver que você está bem. Você até comprou um novo sofá. Antônio abaixou os olhos e ficou constrangido. Ele realmente comprou um novo sofá, porque não conseguia mais dormir no antigo devido às dores nas costas. Depois de entrar na casa de seu pai, Daniel e Carolina começaram a andar, examinando e medindo cada cômodo. Antônio não entendeu imediatamente o que eles estavam fazendo. Mas quando descobriu, começou a se sentir desconfortável. Você sabe que tenho problemas cardíacos e preciso de dinheiro para uma cirurgia, e você realmente não precisa de uma casa tão grande. Afinal, ela foi projetada para uma família e você vive sozinho, Carolina começou a falar. Antônio queria dizer algo, mas Daniel continuou de onde sua irmã parou. Ele começou a reclamar sobre sua má sorte e o empréstimo que havia feito no banco. Ao mesmo tempo, ele não disse para que tinha pego o empréstimo. Antônio não tinha o hábito de controlar cada passo de seus filhos. Afinal, a saúde de sua filha estava em jogo, e Daniel também poderia sofrer se não pagasse o empréstimo. Já que ele tinha antecedentes criminais, ele poderia até ir para a prisão. Então, o que devo fazer? Perguntou Antônio. Na verdade, você não precisa fazer nada, já cuidamos de tudo. Um lugar foi preparado para você em um asilo. Lá você pode passar o tempo com pessoas da sua idade e não se preocupar com o futuro. Você sempre terá comida e roupas limpas, disse Daniel. Antônio considerou as palavras de Daniel. Ele não queria deixar sua casa naquela idade, mas também não se sentia confortável em não ajudar seus filhos. Talvez o asilo não fosse uma ideia tão ruim. Havia alguma razão no que Daniel estava dizendo. Caso contrário, quem cuidaria dele na velhice? Antônio, ingenuamente, pensou que teria 1 ou 2 semanas para fazer as malas, mas Daniel insistiu que eles arrumassem e saíssem imediatamente. O que acontecerá com meu cachorro? Perguntou o homem ansiosamente. Já cuidamos disso e encontramos um lugar para ele em um abrigo para animais, respondeu Carolina imediatamente. Antônio se sentiu incrivelmente mal e culpado, pois Rex, o leal amigo de Antônio por mais de 10 anos, seria forçado a viver seus dias em um abrigo para animais de rua. Mas, por outro lado, a saúde de Carolina estava em risco, e Antônio não estava disposto a sacrificá-la. Portanto, ele começou a fazer as malas, triste. Na verdade, ele não tinha muito para empacotar. Ele vivia modestamente e raramente se mimava com coisas novas. O sofá era uma das únicas coisas novas que ele havia comprado há algum tempo, mas não era algo que pudesse levar consigo. Está tudo bem, pai. Vamos pedir aos novos donos da casa para comprarem o sofá de você. Carolina tranquilizou seu pai a caminho do asilo. Antônio se sentia muito desconfortável. Ele estava preocupado se iria se encaixar na instituição e fazer amigos. Enquanto isso, Carolina e Daniel pensavam em algo completamente diferente. Mentalmente, os conspiradores já estavam dividindo o dinheiro que receberiam com a venda da casa. Carolina não tinha problemas financeiros e Daniel não pegou um empréstimo no banco. Tudo era um esquema para roubar dinheiro do pai. Eles já haviam encontrado compradores e só precisavam tirar o pai da casa. Para surpresa de Antônio, o asilo era na verdade muito agradável. Ele foi imediatamente cercado por cuidados, aceitação e atenção. Claro, a instituição não podia substituir um lar real, mas certamente era melhor do que muitos outros lugares onde idosos acabavam. Ao se despedirem, Carolina e Daniel prometeram visitar seu pai em alguns dias. Na realidade, no entanto, eles não tinham planos de visitá-lo.
Após vender a casa, Carolina e Daniel mergulharam no abismo de bebidas e festas intermináveis com seus amigos e conhecidos. O dinheiro que receberam da venda da casa não durou muito. Ao mesmo tempo, eles não perceberam que o pai basicamente não tinha nada para vender. 2 semanas voaram como um único dia para Carolina e Daniel. Acordando de mais uma farra, eles perceberam que não havia mais dinheiro e algo precisava ser feito. Foi então que Carolina sugeriu que pedissem as economias de vida do pai, algumas das quais ele havia reservado para seu funeral. Sendo um homem prudente e organizado, Antônio sempre teve uma certa quantia de dinheiro guardada para cobrir as despesas do funeral caso ele morresse. Provavelmente muitas pessoas fazem isso e Antônio não era exceção. Daniel realmente gostou da ideia de Carolina, já que dinheiro fácil sempre tentava o aproveitador. Enquanto os irmãos estavam elaborando mais uma história para contar ao pai, Antônio estava trabalhando em um terreno localizado atrás do lar de idosos. Vale ressaltar que o lar de idosos estava localizado em uma área incrivelmente bonita. Um rio corria a uma curta distância da casa e uma exuberante floresta crescia de ambos os lados do rio. Era difícil construir uma casa lá, apenas alguns privilegiados poderiam se dar ao luxo de comprar um terreno naquela localização. Antônio colocou suas luvas de jardinagem e começou a aparar rosas e remover as folhas do ano anterior do gramado. Naquele momento, pelo canto do olho, ele viu uma mulher se dirigindo para a casa de 2 andares localizada a meio quilômetro do lar de idosos. Antônio sabia que pessoas ricas podiam se dar ao luxo de ter uma casa em uma área tão desejada. O rosto da mulher que passava parecia familiar para Antônio. "Bianca, é você?" Antônio exclamou em surpresa. A mulher parou e olhou para Antônio, que estava vestido com uniforme de trabalho. Naquele momento, um sorriso doce apareceu em seus lábios e Antônio sabia que realmente era ela. "Sim, sou eu. Como você acabou aqui?" Bianca perguntou ainda incrédula. Antônio mexeu de um pé para o outro e começou a explicar que tinha vendido a casa para pagar pela cirurgia de Carolina e as dívidas de Daniel. Depois de ouvir seu ex-marido, Bianca ficou pálida. Ao contrário de Antônio, ela não acreditou nas histórias de Daniel ou Carolina. Portanto, sem dizer uma palavra, ela imediatamente ligou para sua assistente, que lidava com todos os tipos de assuntos delicados. Acontece que, depois de se divorciar de Antônio, Bianca se casou com um empresário influente que era 15 anos mais velho que ela. Apenas por acaso, eles viveram juntos por pouco tempo, após o que o milionário morreu, deixando sua esposa uma grande herança. Claro, Daniel e Carolina não sabiam que sua mãe era rica e vivia em uma casa que custava uma fortuna. Depois de se despedir de Antônio, Bianca prometeu que o visitaria em breve, e encontrar sua ex-esposa agitou os sentimentos mais calorosos por Antônio. Claro, no fundo, ele ainda amava e esperava que um dia pudessem voltar às suas vidas antigas. A investigação de Bianca revelou que Carolina e Daniel enganaram Antônio e já haviam dissipado o dinheiro que haviam recebido da venda da casa. Ao mesmo tempo, os filhos ardilosos não suspeitavam que Bianca contaria a verdade para Antônio. Quando visitaram o pai, Antônio já sabia sobre a decepção dos filhos. "Papai, precisamos de um pouco mais de dinheiro", Carolina começou para a grande surpresa de Daniel. Antônio balançou a cabeça e disse que não daria nada a eles. "Papai, como assim?" Carolina ficou chocada naquele momento. Bianca apareceu de repente e Daniel e Carolina ficaram visivelmente desconfortáveis. Os irmãos perceberam que suas mentiras foram descobertas e que não viriam mais nenhum dinheiro. Além disso, Bianca e Antônio decidiram morar juntos. "Vivam como quiserem, mas esqueçam o caminho para nossa casa", disse a mulher aos filhos na despedida. Carolina e Daniel levaram um longo tempo para se recuperar do que viram. Eles não podiam acreditar em seus olhos enquanto assistiam Bianca e Antônio se afastarem. Apesar da idade do casal, eles decidiram começar de novo. Agora que o ex-casal tinham tudo o que não podiam nem sonhar antes,
suas vidas certamente mudariam para melhor.